Olá, minha galerinha do sétimo ano A, sétimo ano B. Tudo bom com vocês, meus amores? A tia espera aí que sim, que todo mundo esteja aí bem, né? Aproveitando esse final de semana gostoso com esse tempinho de chuva, né? Que deu para ver um filminho, deu para comer uma pipoquinha, aproveitar bem a presença aí da mamãe, do papai, né? Dos irmãos. Então vamos lá, meus amores. A tia vai fazer hoje, né, com vocês aqui a correção da nossa revisão para a história, tá? Como a gente aí teve poucas aulas e esse bimestre é corrido, nós fizemos aí 10 questõezinhas, a tia preparou para vocês, bem tranquilinho, para a gente poder entender melhor aí o capítulo 13, tá? De história, que nós falamos sobre a chegada dos franceses e dos holandeses aqui no Brasil, tá bom? Vamos lá, então vamos continuar aqui, meus amores, dando continuidade. Primeira questão. Vários países europeus estavam envolvidos com a expansão marítima. A disputa por territórios e riquezas na América não respeitava nem o Tratado de Tordesilhas. Quais os países europeus que invadiram o Brasil colônia no século XV? Então, nós vamos ter aí a França e a Holanda, tá? Que são as duas potências econômicas aí europeias que não se conformaram de não ter conseguido nenhuma área colonial aqui no continente americano, né? Porque quando começam a expansão marítima, nós vamos ter a Inglaterra, que vai dominar aí a América do Norte, nós vamos ter a Espanha e Portugal, dividindo a América Central e a América do Sul. Então, por ser um continente muito rico, muito vasto, né, em matéria-prima, em ouro, em pedras preciosas, essa fama chega na Europa e as outras nações também se acham no direito de vir ao Brasil e tentar se apossar de territórios aqui. Não, então, eles não respeitaram nem o Tratado de Tordesilhas, que foi aquela linha imaginária que estabeleceu os limites de exploração, né, das terras americanas, da América, aqui no Brasil, na América do Sul, entre a Espanha e entre Portugal, ok? Então, França e Holanda tiveram aqui no nosso território tentando se apossar também aí de um pedacinho. Bom, o nome da colônia francesa que se fixou no Rio de Janeiro em 1550. Então, a França, né, chegou aqui em 1550 e ela tentou estabelecer aí, né, um lugar para poder se apossar aqui, se fixar aqui no nosso território. Então, ela vai criar aí a França Antártida, ok? Questão 3. Com o desejo de expulsar os portugueses que escravizavam os índios no Brasil, um grupo de índios tamoios se aliaram aos franceses numa guerra que ficou conhecida como Confederação dos Tamoios, tá? Ou seja, os índios vinham sofrendo uma grande exploração de escravização por parte dos portugueses desde 1500, né? Desde quando eles começaram. 1500 não, 1530, porque em 1500 os portugueses vieram aqui, não encontraram ouro, foram embora. 1530, os portugueses retornaram ao Brasil e iniciaram a exploração do pau-brasil, né? Então, o que eles fizeram? Escravizaram os nossos índios para que eles pudessem cortar as árvores, limpar as copas, transportar até os navios. Então, para fugir dessa dominação, os índios se aliaram aos franceses, né? E fizeram aí uma luta armada, conhecida como a Confederação dos Tamoios, para expulsar os portugueses daqui. Porém, não foi à frente, né? Eles não conseguiram. Foram derrotados aí pelos portugueses. Uma expedição comandada por Estácio de Sá conseguiu expulsar os franceses da região da Baía de Guanabara. Então, Estácio de Sá fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, né? Que se iniciou aí a partir aí dessa consolidação aí dessa guerra da Confederação dos Tamoios, ok? Questão número 5. Depois do fracasso da França Antártida no Rio de Janeiro, os franceses invadiram o Maranhão e fundaram a França Equinocial, né? Ou seja, não satisfeitos de não ter conseguido se apossar do território brasileiro do Rio de Janeiro, o que eles fizeram? Ao invés de entrar nos seus navios e pegarem o rumo para a França, não. Eles foram até o Maranhão e se fixaram no Maranhão lá, né? Fizeram uma segunda tentativa. Bom,
um nobre francês europeu, né, o general da Marinha Francesa, que se dedicou à expansão ultramarina no século XVII, foi o Daniel de la Touche, certo? Daniel de la Touche se fixou aí, né, no Maranhão e conseguiu fazer grandes mudanças e prosperou até, existe até um busto dele, né, uma obra, né, do rosto dele, assim, né, do peito aqui para cima, em homenagem a ele, devido às grandes feitorias administrativas que ele criou na província lá do Maranhão, ok? Mudando aí da França para a Holanda, os holandeses consolidaram seu domínio no Brasil, na província de Pernambuco, né? Então, como se não bastasse os franceses, os holandeses também tiveram ao Brasil e também tentaram de dominar aí uma parte do nosso território, e eles começaram por Pernambuco, tá? Mas por que eles escolheram Pernambuco? Porque Pernambuco era uma província que naquela época se destacava na produção açucareira, né? Tinha grandes engenhos de açúcar, uma terra propícia, né? Onde se cultivava e prosperava muito a produção agrícola do açúcar, né? Grandes engenhos produtores, né? Que produziam toneladas de açúcar que iam para exportação. Então isso passou a servir de atrativo para que os holandeses se achassem no direito de vir aqui e de tentar se apossar do território, ok? Lugar utilizado pelos negros escravizados como espaço para habitação, convivência e sobrevivência após a fuga das fazendas. Nós estamos falando dos quilombos, ok? Questão número 9. Nome do maior líder quilombola brasileiro que lutava contra a escravidão. Facinho, né, galerinha? Nós estamos falando de Zumbi dos Palmares, ok? E a última questão. Nome do conde militar e administrador holandês que veio ao Brasil comandar a colônia holandesa em Pernambuco. Nós estamos falando aí de Maurício de Nassau, tá? Assim como nós tivemos, né, o general lá, o Daniel de la Touche, né, que fez grandes feitorias administrativas, né, e de grande repercussão, de prosperidade nas colônias francesas, Maurício de Nassau ele vai se destacar nas colônias holandesas aqui no Brasil, ok? Bom, meus amores, espero que a tia tenha ajudado. Façam a revisão com calma, tá bem pequenininho, bem facinho. Dá para vocês fazerem agora direitinho, ok? Um beijo aí no coração de vocês. Bye, bye.